Quero falar um pouco sobre a fiscalização financeira orçamentária, sobre alguns detalhes. E aí, vamos imaginar o seguinte, que uma determinada cidade, então temos aqui uma cidade chamada Liceu, e ela necessita de verba para recuperação de uma ponte histórica. Então, temos aqui uma ponte, aqui em cima os carros passando aqui em cima, visa a recuperação dessa ponte. A recuperação dessa ponte é de interesse não só desse município, Liceu, mas também do próprio estado. E aí, o que acontece? O Liceu aqui, esse município não tem verba suficiente e é necessário recuperar essa ponte histórica. Para isso, temos os convênios. Os convênios, eles são frutos de cooperação entre os entes federativos. Aqui eu falo a cooperação entre os entes do Estado com o município, mas também poderia ser sobre os entes da União com outros entes federativos, como, por exemplo, União e município, Estado e município. Então, são entidades governamentais ou também organizações não governamentais que se unem para que aconteça essa transferência de recursos. E aqui, então, podemos visualizar as organizações governamentais e também as organizações não governamentais. E tudo isso visa o quê? Visa ter o quê? Grana, visa ter o quê? Recurso. Porque se não tiver esse elo, qual que é a proposta desses entes federativos? Ter o quê? Um elo de cooperação. Então, se não tiver aqui esses convênios, tudo isso, essas políticas, elas ficam no papel. E o povo precisa de quê? O povo precisa de concretização, precisa de realidade. Então, é necessário que a fixação de convênios, que significa cooperação entre os entes da federação. Quando falo em cooperação, para viabilizar muito dos projetos, principalmente projetos que visam aqui esses investimentos altos investimentos, é necessário a cooperação. É necessário alguém aqui que tenha o quê? Que tenha recursos financeiros, seja organizações governamentais, seja organizações não governamentais. E isso aqui é de qualquer forma, essa transferência de recursos, de forma alguma. Toda transferência de recurso dentro do Estado é necessário que é necessário fiscalização. Por isso que o tema aqui é fiscalização financeira e orçamentária. Porque esses aqui são acordos que são feitos através do princípio da legalidade, mais o princípio da publicidade, também presente na administração pública. E aí, o que acontece? Para acompanhar esses acordos e convênios, há aqui um controle externo ao próprio ente federativo. Qual que é o controle externo que a gente vê aqui? Que não está dentro ali, não é uma secretaria, não é um órgão da própria administração, é um controle de fora, portanto, controle externo, é o controle do próprio povo. Então, aqui, para fiscalizar essa questão que visa aqui recursos,
eu tenho um controle externo, não está aqui dentro dos órgãos, por exemplo, uma secretaria aqui fazendo a fiscalização, se essa verba realmente está indo aqui, ó, indo para onde? Não é aqui que tem que ficar essa verba? Não é nessa ponte, na reconstrução? Não foi esse o acordo? Foi esse o acordo, mas esse aqui seria um controle o que interno, na própria o que secretaria, faz parte do próprio órgão aqui do município. Então, um órgão do município por meio aqui de uma desconcentração. Então, esse órgão aqui, ele faz o quê? Ele faz um controle interno, uma secretaria, uma desconcentração. E já aqui, o próprio povo, vamos desenhar aqui, vamos imaginar aqui o povo. Vamos representar aqui um monte de bolinha. Esse aqui é o povo. Faz parte de um controle externo. Mas pensa bem, como que o povo vai controlar essa questão de convênio se não há aqui uma publicidade? Porque o povo só controla se tiver os dados. E adianta aqui colocar de forma física esses dados pregados lá em uma secretaria? Não, não adianta. Hoje em dia é necessário o quê? O controle virtual. Então, temos aqui que fixar um link, isso devido à própria legalidade. Temos aqui um link da internet, um link, e esse link aqui, ele é de acesso a todas as pessoas. Fazendo assim o controle externo. Então, o que eu vou ver nesse link? Eu vou ver aqui a questão de uma ampla divulgação das informações dos dados. Quais dados que eu posso ver? Eu posso ver os dados contábeis, os dados orçamentários e também os fiscais. Isso de forma detalhada. Assim, se o município ele quer aqui estabelecer um convênio, ele deve estar apto a ser fiscalizado de forma interna, só não, de forma externa pelo próprio povo, um controle externo. Mas se ele se omite, ele não disponibiliza esse link e fala que pregou lá numa secretaria os dados em uma determinada parede. Adianta? Não, porque a lei fala que que tudo isso deve ser disponibilizado de forma virtual. Então, se não é feito de forma virtual, o que está acontecendo? Uma ilegalidade. Ele está se eximindo do controle externo, do controle do povo. E deve ser feito exatamente como está prescrito em lei. Não deve ser feito de forma física. Se a lei fala que é de forma virtual, é porque esse princípio da publicidade ele é viabilizado de forma mais ampla, quer dizer, uma ampla publicidade, quando há aqui essa disponibilização virtual. Por quê? Porque esse meio é um meio aqui para acompanhar os acordos feitos no município. Então, todos os acordos realizados entre o Estado e o município
entre Estado e município, como, por exemplo, os serviços que devem ser prestados, do começo até o fim, até a conclusão, eles devem ser feitos de forma transparente, viabilizando o controle externo e também o interno nesse caso, mas aqui eu quero ressaltar o controle do povo, o controle externo, devido a essa publicidade, que é dado que de fora, quando eu preciso dar publicidade, eu já sei o que está acontecendo, eu preciso que informar o que está de fora, portanto, controle externo, de fora desse poder, de fora desse ente federativo, entendeu? Então, por exemplo, temos lá o poder executivo, ele precisa dar publicidade para um poder que está de fora, um poder, por exemplo, o poder judiciário, por exemplo, o poder legislativo, por exemplo, o poder do povo. Tudo está de fora. Controle externo, fiscalização externa. Também é possível saber se os recursos foram realmente repassados ou então, aqui por meio dessa publicidade, se estão parados justamente porque esse convênio não foi suficiente, porque essa verba não foi suficiente. Então, às vezes, inicia lá uma obra, como aqui, dessa ponte, e fica parado. Por quê? Porque os acordos foram feitos, mas não foram suficientes para quê? Para viabilizar os recursos necessários. E tudo isso deve ser demonstrado aqui por meio da publicidade, nesse link. Ó, está parado, recebeu tanto de recurso, não sei quantos milhões ou bilhões de recursos. E por que está parado? Está parado por falta de dinheiro, está parado porque tem aqui uma demanda judicial. Tudo isso deve ser aqui disponibilizado. Isso segundo a Lei Complementar 101. Lei Complementar 101 de 2000. Lemos isso no artigo 48. Tudo isso deve ser feito pelos meios eletrônicos de acesso público. Se o município, no caso, não viabiliza essa versão eletrônica, não disponibiliza os dados, as informações contábeis, além dos dados orçamentários e fiscais, caso isso não seja feito, não será possível celebrar o convênio. Isso aqui inviabiliza caso não tenha a publicidade adequada. Por qual via aqui que a lei pede? Pela eletrônica. O que acontece? O convênio simplesmente ele não será possível ser celebrado. Então, ou faz dessa forma ou nada de cooperação entre esses órgãos governamentais ou então entre esses órgãos também não governamentais. Falando em fiscalização, vamos agora para uma outra questão dentro da questão da fiscalização. Falando em fiscalização, é necessário lembrar as questões que versam sobre a programação de auditoria. Programação de auditoria. Por exemplo,
Em uma sociedade de economia mista municipal, nesse caso de sociedade de economia mista municipal, temos o quê? Temos que ter uma definição, um projeto, que tenha aqui de forma ordenada os objetivos. Então, esse projeto aqui, ao invés de falar projeto, nós vamos falar de programação de auditoria. E o que acontece dentro dessa questão da programação de auditoria? A ordenação de objetivos, um guia para os auditores, destinados aqui a orientar a equipe de auditores. Destinados, essa programação é destinada a orientar, ordenar, colaborar com a equipe de auditoria. Nós vemos essa programação presente na própria Constituição Federal, isso no artigo 74, inciso 2, que fala sobre a finalidade do controle interno. Então, temos os auditores dentro desses órgãos, dentro dessas secretarias, por exemplo, pode ser no Poder Legislativo, no Poder Executivo e também no Poder Judiciário. E o que visa essa programação de auditoria é como se fosse um projeto que dá um passo a passo para ordenar os objetivos dessa equipe. Essa equipe que vai ser o quê? A responsável pela fiscalização. Então, no controle interno. Controle interno, artigo 74, os poderes legislativo, executivo e judiciário, todos esses vão ter o quê? Secretarias, vão ter órgãos responsáveis pela fiscalização, se toda aquela verba que está sendo aqui investida nesses poderes, se essas verbas realmente estão aqui tendo a finalidade devida. Essa finalidade é prescrita por onde? Pela própria lei, por meio da lei orçamentária, do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias. Então, tudo isso deve ter o quê? Uma fiscalização, uma transparência, uma publicidade, o que é viabilizado por essa equipe de auditores. E essa equipe de auditores, eles têm aqui como um passo a passo a ser seguido a própria programação. A programação que está aqui presente na Constituição, no artigo 74, inciso 2. Essa programação de auditores visa comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficiência, à eficácia da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado, também as entidades de direito privado, conforme aqui eu falei sobre a Sociedade de Economia Mista Municipal. Então, tem aqui uma programação de auditoria que versa sobre essa questão da legalidade e de avaliar os resultados. Por quê? Porque sem esse passo a passo não há aqui o respeito a essa eficácia, a essa eficiência. Então, vemos que esse programa de auditoria, ele é viabilizado por meio do princípio da legalidade, porque tudo que trata de dinheiro público é regido pelo princípio da legalidade e visa também eficiência, para que esses programas aqui, para que essa lei orçamentária, ela realmente saia do papel e vire o quê? Realidade. Quando aqui exige a legalidade, a avaliação de resultados, o que procura também a eficiência, além do princípio do quê? Desse princípio da eficiência. Então, quando exige aqui a gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, olha só, gestão orçamentária e financeira e patrimonial nos órgãos da entidade da administração federal e também
é a fiscalização da aplicação desses recursos públicos. Tudo isso aqui deve estar dentro da programação de auditoria. Por quê? Porque está na própria Constituição, no artigo 74, que trata sobre o controle interno, e para fazer esse controle interno temos os auditores, temos as secretarias que são criadas para esse fim, no âmbito aqui da fiscalização financeira, e temos que ter essa eficácia e eficiência que se dá por meio desses projetos, que é uma programação de auditoria, um passo a passo que visa aqui que esses auditores eles tenham as suas finalidades cumpridas. E agora, passando para frente, outra questão importante aqui é sobre os limites do gasto de pessoal. Então, tudo que é fiscalização visa limitação também. Então, legalidade, não podemos gastar acima do teto permitido, e todas essas questões limitadoras estão delineadas na própria lei. Por exemplo, o artigo 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, vamos aqui conversar sobre o artigo 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Nós sabemos que no âmbito doméstico, às vezes, as pessoas passam por dificuldades no controle dos gastos. No âmbito do Estado também acontece isso. Pode ser que o Estado passe alguma dificuldade, e isso gera para o Estado, como gera no âmbito doméstico, um endividamento. Mas como estamos na esfera do Estado, um endividamento público. E aí, quando temos uma dívida, temos que nos desdobrar para que essa dívida ela possa aqui ter uma limitação, para que não possa extrapolar mais do que já extrapolou, porque se há um endividamento, porque gastou mais do que tinha, e no âmbito público só se gasta aquilo que tem. Então, não pode aqui aceitar esse endividamento. Quando aqui fecha as contas e a conta não bate, é necessário tomar providências, e às vezes essas providências são o quê? Providências difíceis de tomar. Por quê? Porque o Estado, para se movimentar, ele precisa o quê? Ele precisa de serviços. O Estado ele foi feito para isso, para prestar o quê? Serviços, seja de segurança, saúde, educação, todos esses serviços são necessários. Então, quando há despesas acima do limite, é necessário ajustes de compensação, é necessário o quê? Restrição. Nesse caso aqui, passou a existir um limite para gastos com pessoal. Limite para gastos com pessoal. Limite para gastos com pessoal. Então, os servidores públicos, eles geram um gasto. E esse gasto aqui, quando há um endividamento muito alto do poder público, é necessário limitar esses gastos com o pessoal. Então, temos a máquina pública, que no âmbito aqui do direito administrativo a gente estuda essa questão do pessoal, essa questão dos agentes públicos, que são o quê? Eles são aqui por meio de lei, eles são admitidos para fazer o seu trabalho no âmbito da administração pública, mas eles geram também gastos. Os agentes públicos, eles geram gastos. E aí a gente fala o quê? Gastos com pessoal. E não é considerado aqui um investimento, então esse dinheiro não volta. Então, é considerado um gasto. E esse gasto, quando aqui estamos diante de um endividamento público, as contas não fecham, essas contas elas não fecham, elas devem ser o quê? Limitadas. E como aqui uma das saídas que nós temos
será de recrutar menos servidores públicos, então é necessário diminuir os encargos com pessoal. Então, diminuir encargos com pessoal. E como que diminui esses encargos? Primeiramente, não contratando mais. Então, é necessário não contratar, porque não contratando eu não gero mais gastos. Então, isso se dá quando, no momento do fechamento das contas, e a gente olha lá, o total com pessoal excedeu 95% do limite da conta. Então, excedeu 95%, o que vai acontecer? O administrador público, percebendo isso, ele vai aqui fazer uma vedação que está prescrita aqui no própria Lei de Responsabilidade Fiscal, no artigo 20, inciso 4, que fala que, nesse caso, que excedeu 95% do limite, será vedado o quê? O provimento de cargos públicos. Isso significa o quê? A admissão ou contratação de pessoal. Mas tem uma ressalva. A ressalva é o que não pode mexer. A gente não pode mexer nos gastos. Não é possível mexer nos gastos provenientes de aposentadoria e falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e segurança. Isso aqui não mexe. Mesmo com endividamento, não mexe. Então, vamos imaginar que um município, no momento em que ele elabora o demonstrativo de despesa, então aqui, ó, demonstrativo de despesa. Então, o administrador ele está aqui cruzando os dedos para que essa conta feche. Acontece que é feito aqui esse demonstrativo de forma quadrimestral, isso aqui está na Lei de Responsabilidade Fiscal. E acontece que a conta não fecha. E aí ele percebe, por meio desse demonstrativo, vamos imaginar aqui o prefeito, vamos imaginar o Poder Executivo, o chefe do Poder Executivo que está aqui fiscalizando de forma interna. Quando eu falo interna, é porque por meio do próprio órgão que ele está aqui fazendo essa fiscalização das contas. Quando eu falo externo, de fora do órgão, mas estou falando interno. O próprio município, por meio do Poder Executivo, por meio do chefe do Poder Executivo, ele faz aqui, por meio dos seus auxiliares, esse demonstrativo de despesa, e a conta não fecha. Por quê? Porque excedeu 95% do limite de despesa, que era aceitável para o caso aqui de despesas com pessoal. E aí o artigo 20 dessa lei de responsabilidade fiscal, diante dessa situação, ele fala que é necessário que abster do provimento de cargos públicos. Então, é necessário lembrar também que os objetivos, no momento em que temos o controle e a fiscalização, os objetivos aqui da execução orçamentária, eles são determinados também pelos próprios órgãos do próprio poder aqui, do próprio poder executivo. Então, esses órgãos de controle financeiro,
eles são aqui administrados pelos governadores, pelos prefeitos, pelo presidente da República, ou seja, aqui internamente, a fiscalização, vou colocar bem grande, a fiscalização é feito que internamente pelos próprios chefes do poder. Então, esses chefes de poder, eles colaboram para que esse conteúdo ele seja aqui um conteúdo transparente. Então, eles colaboram aqui para que esse conteúdo ele seja fiscalizado, inclusive internamente. E aí, há um conteúdo que é gerado aqui pelos próprios órgãos que colaboram com o poder executivo, porque o poder executivo ele tem um plano de governo, mas sem a colaboração dessas secretarias de fiscalização, eles não dão conta. E o que essas secretarias de fiscalização elas fazem? Essas secretarias, elas falam aqui para esses chefes como que vai funcionar o que? A contratação pública. Para quê? Para que não haja aqui uma despesa além do limite. Como que vai funcionar o quê? O pagamento de horas extras. Por exemplo, no momento de uma pandemia, que é necessário que, muitas vezes, que o Estado se desdobre aqui para fornecer serviços de saúde. Então, tudo isso é elaborado o quê? É elaborado um conteúdo, é elaborado pareceres, é elaborado aqui decretos que vão estabelecer um passo a passo, como aqui critério de prestação de contas e transparência. Então, temos órgãos de contabilidade, de inspeção financeira, de orçamento, de auditoria, e também temos externamente aqui os tribunais de contas. Então, controle externo. E aqui essa fiscalização prévia das contas públicas, essa fiscalização ela é necessária para verificar todo o processo de arrecadação de receitas também. Então, aqui a fiscalização é necessária também para verificar a arrecadação de receitas, evitando assim qualquer desvio, que é aqui a orientação da Constituição, e realização de despesas. Necessário verificar tanto a arrecadação quanto a realização de despesas. Então, vamos voltar aqui para o âmbito interno. O controle interno pertence às autoridades. Então, pertence ao controle executivo. E os seus órgãos internos. Então, vai o quê? Desenvolver secretarias para tratar sobre esses assuntos. E aí, é necessário o quê? É necessário recrutamento de auditores. Auditores para quê? Para que eles possam aqui emitir pareceres sobre contratação, pagamento, fiscalização de tudo isso. E esses órgãos internos, seus órgãos internos, e eles pertencem aqui a um poder interno que está fazendo essa fiscalização. Por exemplo, se eu falo que o Poder Executivo faz uma fiscalização interna, qual poderia ser a fiscalização externa do Poder Executivo?
O poder legislativo, o poder judiciário, o próprio povo, tudo externo. Agora, se eu falo assim, o poder legislativo faz uma fiscalização interna, qual poderia ser um órgão aqui externo ao poder legislativo? O executivo, pode ser também o próprio judiciário e o próprio povo. Todos esses são o quê? Externos. Então, internos são as próprias o quê? Secretarias, o próprio ente que o próprio poder executivo, por meio de seu chefe, faz a fiscalização interna. Então, isso é interno. E eles atuam nos atos de fiscalização de também despesas. E aí entra essa questão da saúde, da pandemia, tudo isso, principalmente quando há aqui uma decretação de estado de calamidade pública, aí que essa fiscalização ela deve ser muito mais intensa, porque foge aqui do padrão de normalidade dos gastos. É necessário que horas extras para os funcionários da saúde, é necessário que licitações diversas, despesas diversas, contratações diversas. Então, surge um estado realmente diverso da normalidade, um estado de calamidade. E todos esses órgãos que atuam na área de controle, eles devem, então, aqui dentro desse órgão interno, esses auditores, eles devem o quê? Eles auxiliam o chefe do Poder Executivo por meio da emissão, por meio do momento aqui que eles emitem notas de controle técnico. Então, são comunicações, orientações para a fiscalização para a fiscalização interna. Então, essa fiscalização ela é exercida normalmente por uma secretaria integrada ao próprio poder, seja ele executivo, legislativo ou judiciário. Todos eles devem ter controle interno. E aí, se é exercido de forma integrada, então não há aqui um controle externo de uma secretaria, porque ele está integrado ao próprio poder, faz controle interno. Artigo 74, temos aqui as leis que devem ser seguidas para fiscalização e avaliação dessas metas, desses cumprimentos aqui do que é disposto aqui na própria Constituição. Então, vamos aqui para a leitura do controle interno, artigo 74. E às vezes cai isso aqui mesmo, a própria lei. Artigo 74, os poderes legislativo, executivo e judiciário manterão de forma integrada porque dentro do seu próprio poder, por meio das secretarias, sistema de controle interno com a finalidade de, inciso 1, avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União. Isso aqui é na Constituição Federal. Nós temos a Constituição Estadual, que também vai aqui colocar uma norma muito parecida com essa, e também a lei orgânica no Estado. Isso aqui vai estar aqui previsto em todos os entes federativos, a questão da fiscalização. Inciso 2, comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado. Até mesmo as entidades de direito privado, sim. Pode ser, então, uma sociedade de economia mista no âmbito municipal, sim. Tudo isso deve ter aqui vários auditores presentes fazendo aqui, cumprindo. Tudo isso vem o quê? Dentro de um planejamento que está aqui disponibilizado para
que os auditores eles cumpram para que tenha uma eficácia e uma eficiência nessa gestão orçamentária, um passo a passo do que eles devem cumprir. Então, 3, exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União. 4, apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. Então, controle interno também apoia o controle externo. De que forma? Eles dão aqui ciência aos tribunais de contas da União, no caso da Constituição Federal, âmbito federal da União, no caso de qualquer irregularidade. E isso a gente vê aqui como complemento no parágrafo 1º. Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas da União sob pena de responsabilidade solidária. Parágrafo 2º, qualquer cidadão, partido político, externo também, qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União. E como que eles vão saber de irregularidades? Por meio do princípio da publicidade, que deve ser aqui cumprido por todos os entes e por todos os órgãos dos poderes, por todos os entes da federação e todos os poderes. E aí, esse controle externo popular, ele acontece de forma que as contas dos municípios, elas devem ficar disponíveis anualmente durante 60 dias. E aí é o momento que o contribuinte, ele pode fazer a apreciação e o controle fiscalizatório externo. Então, o controle externo, ele está no âmbito externo. Ele pertence a outro tipo de poder, que não aquele interno. Exemplo, poder executivo. Quem que faz o controle externo do poder executivo pode ser aqui, no caso, no âmbito federal, pode ser o próprio Congresso Nacional. E aí a gente vê aqui no artigo 71, para terminar, artigo 71, controle externo a cargo do Congresso Nacional será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete. Isso aqui cai. Inciso 1, apreciar as contas prestadas anualmente por quem? O Poder Executivo. Tá vendo que está fazendo controle externo? Não está dentro do Poder Executivo, está de fora, está controlando de fora. Controle externo, apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em 60 dias a contar de seu recebimento. Inciso 2, julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público Federal e as contas daqueles que derem causa e aqui a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo. Então, quem deve ser comunicado? O próprio Tribunal de Contas da União. E aí vem o inciso 3, o 4, o 5, até o inciso 11, que deve o quê? Ser lido. Então, é isso.